Olá, caros alunos, sejam bem-vindos à nossa aula. No vídeo de hoje, iremos falar sobre um país e território. Bom, mas o que vem a ser o Estado? O Estado ele é o conjunto de instituições que controlam e administram um território de uma nação. Entre essas instituições, podemos citar as escolas, os hospitais públicos, as delegacias, o Congresso Nacional, entre outros. O Estado ele regula os diferentes aspectos de uma sociedade e possui uma base política, militar, legislativa, econômica e constitucional. Os elementos que formam o Estado são o povo, o território e a soberania. Sem esses elementos, um Estado não pode existir, pois ele é formado por um povo que se organiza politicamente dentro de um território que exerce e aplica suas próprias leis dentro desse território e exerce sua soberania. O Estado e governo não são a mesma coisa, embora sejam bem confundidos. O Estado ele possui uma estrutura permanente. Ele é composto por Constituição, leis, códigos e símbolos, e também uma estrutura material, como edifícios, fronteiras, armas e entre outros. Já o governo, ele se refere aos indivíduos que temporariamente administram o Estado, conduzindo assim a política e a gestão pública. Como podemos notar, o governo do Lula, o governo da Dilma Rousseff e o governo do atual presidente Jair Bolsonaro. Deu para perceber agora a diferença entre Estado e governo? O Estado ele é permanente, enquanto o governo é passageiro. Agora vamos compreender um pouco sobre nação e seus elementos. Bom, uma nação é um conjunto de pessoas que compartilham de um passado histórico e possuem características em comum, como a língua, religião, costumes e tradições. Na verdade, o conceito de nação está ligado à construção de uma identidade cultural e ao sentimento de pertencimento de um povo à sua coletividade. Uma nação ela pode ter múltiplas origens étnicas, como é o caso brasileiro. Essas nações, quando ocupam um território e se organizam político e administrativamente, elas dão origem ao Estado. Mas muita atenção, uma nação ela pode existir sem o Estado, mas o Estado não pode existir sem a nação. E isso a gente vai entender mais adiante. Bom, como eu falei, uma nação ela pode existir sem um Estado. Sim, ela pode existir, pois há nações que almejam constituir-se como Estado, mas que ainda não o são, como os tibetanos na China e a nação curda também, que está espalhada entre os territórios da Turquia, do Irã, do Iraque, da Síria e da Armênia. Vale lembrar que os curdos eles são a maior nação sem Estado do mundo, com uma população estimada entre 28 e 36 milhões de pessoas. Eles lutam pela sua independência política e também pela criação do seu Estado chamado Kurdistão, uma área que envolveria partes do território da Turquia, da Síria, do Iraque e do Irã, como podemos notar nesta imagem aqui abaixo dessa nação curda. Bom, toda nação é soberana sobre um território onde vivem? Não. Isso porque há estados que abrangem diversas nações, como o Reino Unido, que reúne nações inglesa, galesa, escocesa e norte-irlandesa, como podemos notar nesta imagem abaixo. Esses estados que abrangem mais de uma ou duas nações são chamados de estados multinacionais. Um outro exemplo de estado multinacional é a Espanha, que reúne nações dentro do seu território, como os catalães e os bascos, por exemplo. Agora vamos compreender o conceito de território. O território ele compreende um espaço delimitado no qual o Estado exerce seu poder. Assim, em um determinado território, o Estado ele é responsável por aplicar as leis, manter a ordem e garantir os direitos dos cidadãos e dos estrangeiros que nele se encontrem, de acordo com as normas previstas. O território de um país ele corresponde à porção continental.
o espaço aéreo, as ilhas e o território marítimo, sobre os quais possuem limites políticos determinados por questões naturais ou artificiais, como podemos notar nesta imagem aqui do lado do território brasileiro. E por fim, vamos compreender o conceito de país. A ideia de país, ela remete a um conceito mais genérico, referente a tudo aquilo que se encontra no território dominado por um estado. Um país, ele apresenta características físicas, naturais, econômicas, sociais, culturais, entre outras. Deu para perceber agora a diferença entre país e território? E agora vamos para a nossa atividade. Diante de tudo que foi exposto e com todos os conceitos aprendidos, vocês irão fazer uma pesquisa sobre nações que não possuem um estado próprio e os conflitos que envolvem essa questão. Lembrando que os resultados da pesquisa, eles devem ser apresentados na sala de aula com uma breve síntese do que você compreendeu. Bons estudos, uma boa pesquisa e bom aprendizado.